E no nosso bate-papo hoje, nós estamos recebendo o Dr. Lincoln Augusto, que é mestre de carreira em negócios, doutor e mestre em ciências sociais aplicadas, pós-graduado em psicanálise pela PUC do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso bate-papo, Dr. Lincoln. Obrigado, você é um prazer poder estar aqui com vocês. Espero que seja uma conversa de grande enriquecimento para todos. Bom, eu gostaria de fazer já uma colocação logo de início, falando do livro que o Douglas Gonçalves, nosso amigo, acabou de lançar aqui no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, o Diário de um Surto, onde ele relata o surto psicótico que ele teve em 2014. E eu gostaria de que o senhor falasse um pouco sobre a questão do ambiente corporativo, porque ele realmente teve um apoio muito grande da empresa, na qual o senhor conhece muito bem, é uma empresa, uma grande corporação, que lhe deu o apoio necessário para que superasse é, este surto psicótico. Então, a gente entende, né, doutor Lincoln, que é muito importante que o senhor mesmo fala muito nos seus posts e Instagram. Empatia e acolhimento. O senhor pode nos discorrer mais sobre esses itens? Claro, com o maior prazer. Bom, primeiro deixa eu cumprimentar aqui mais uma vez meu amigo Douglas. É uma alegria poder revê-lo depois de tantos anos. Tivemos aí a felicidade de trabalharmos na mesma companhia. Ele sempre muito talentoso, muito habilidoso no trato com a gestão dos negócios, das pessoas. E é uma alegria poder retomar, depois de tantos anos, essa conversa diante de uma obra que ele publica tão importante que, como você mesma trouxe na sua fala, hoje é tema de grandes discussões no ambiente corporativo, não só no Brasil, mas em boa parte do mundo. Acho que o primeiro ponto que a gente precisa entender é que a saúde mental hoje ela tem uma perspectiva muito diferente do que nós observávamos há 15, 20, 30 anos atrás, né? Deixou de ser um tema, e eu vou abrir aspas aqui para uma figura de linguagem frescura, para ser tratado como um item importantíssimo na elaboração, no desenvolvimento dos relacionamentos humanos, que não se estendem só nas relações sociais, mas se estendem também nas relações do trabalho, que é uma extensão da nossa vida social, né? Então, desde que a tecnologia passou a fazer parte nesse século das relações, a gente percebe que a saúde mental também ganhou um destaque muito grande e ela vem sendo centro de discussões em diferentes perspectivas. Acho que alguns dados importantes que nos mostram isso, principalmente quando a gente olha num contexto mais regional, sul-americano. Para vocês terem uma ideia, hoje o Brasil é o país que mais consome antidepressivos na América do Sul, é o terceiro país no mundo que mais consome antidepressivos, e a gente foi classificado pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, como o país onde reside a maior população, a maior quantidade de população ansiosa do planeta. Então, só esses três dados já daria para a gente discorrer aqui uma longa conversa para poder entender como a saúde mental ela se conversa com as diferentes formas e os diferentes meios com os quais ela se encontra nos ambientes pelos quais ela está instalada. Agora, um ponto importante sobre a questão da saúde mental e que a gente precisa muito levar em consideração é que desde que nós passamos, né, eu vou dizer passamos já no passado, porque a gente, graças a Deus, saiu do pior momento, né, da pandemia, mas é o resultado que ela deixou para boa parte da população, e aí eu digo a população como um todo, né? A gente vê, por exemplo, estudos em universidades brasileiras que mostram que a ansiedade aumentou 80% durante a pandemia no Brasil. Então, isso se reflete também no ambiente corporativo, porque eu não tenho diferentes papéis, né? O mesmo Lincoln que está sentado conversando aqui com vocês é o mesmo Lincoln que vai fazer uma videoconferência de trabalho, uma reunião de negócios, uma mentoria. Então, a gente precisa entender que o assunto merece ser tratado por uma perspectiva muito mais ampla do que eventualmente foi dada nos últimos anos, mas eu acho que o sinal positivo, a bandeira verde que nós temos, é que as empresas, e olha que a gente está olhando para uma obra publicada pelo Douglas que relata no início dos anos 2000 uma preocupação
que não era a pauta da discussão das áreas de recursos humanos, do capital humano das grandes empresas, mas que agora ganhou-se em corpo e que precisa ser tratada com todo o cuidado do mundo, porque a gente sabe que saúde mental, produtividade, relações interpessoais é um tripé que não vai mais se desconectar. Então a gente precisa olhar para esse tema com toda a propriedade que ele exige, não só no aspecto técnico, científico, mas no aspecto relacional e comportamental. Até porque deixa impacto, dedica o bem-estar, a qualidade de vida do funcionário, né? O funcionário trabalha com alguma CID, né? Uma depressão ou um transtorno de ansiedade, ele vai impactar diretamente no business dele, né? Da empresa, no de vida dele, né? A empresa entende assim? Você acha que ela está entendendo mais? O que a gente percebe é que existe uma mudança de comportamento sobre essa perspectiva. A gente já vem observando que, por exemplo, essas relações de trabalho e saúde mental, como elas vão se transformando, e elas se transformaram nos últimos anos, hoje você tem, por exemplo, muitas empresas que investem pagando para os seus colaboradores, por meio de diferentes startups que surgiram principalmente na pandemia para cuidar de saúde mental, de benefícios acoplados à remuneração do trabalhador que permite com que ele possa desfrutar do benefício, por exemplo, de uma vez por semana, ser acompanhado num atendimento terapêutico, que pode ser feito por meio de um psicólogo, de um psiquiatra, por meio de um psicanalista, de um terapeuta, enfim, que tenha uma vertente específica de atuação, mas isso sim é uma preocupação recorrente. O que é o ponto de observação que nós precisamos ter? Não são todas as empresas ainda que possuem nem recursos financeiros, e nenhum recurso de propriedade de conhecimento próprio da importância desse tema. Então, uma coisa é quando a gente fala de uma multinacional com milhares de colaboradores espalhados pelo mundo, e a outra é quando eu falo de uma padaria, por exemplo, que funciona 24 horas por dia e tem 110 colaboradores, e saúde mental talvez não seja a pauta principal daquele estilo e tipo de negócio. E é muitas vezes para esse nicho que nós precisamos olhar, que é um nicho de maior vulnerabilidade, porque nós sabemos que os CAPs, que são Centros de Atendimento Psicossocial, ainda são muito defasados no Brasil e que não conseguem dar suporte a essa demanda de saúde mental. Então, existe sim uma parte dessa população empresarial muito consciente e dona de si com relação à questão desse tema, mas o que sempre nos chama a atenção são os pequenos empresários, os pequenos negócios, muitas vezes com 100, 200 colaboradores, mas que causam estrago quando você tem aí uma cadeia de 10, 15 tomando, por exemplo, remédio antidepressivo, porque não consegue dormir, eventualmente por conta do desgaste laboral. É, esse tipo de empresa acaba demitindo esse tipo de funcionário, né? Você tem uma estrutura para acolhê-lo e dar o suporte necessário, ela acaba sendo demitido. Douglas, você quer fazer alguma colocação ainda nesse sentido? É um prazer aí agradecer o tempo do Dr. Lincoln de estar com a gente, é um prazer revê-lo depois de tantos anos. Claro, não, eu acho que o ponto que ele ressaltou é muito importante realmente, porque e eu acho que isso tudo gira em torno do objetivo e porquê e a razão de eu ter tomado a decisão do livro, né? Que é para uma dos pontos, dos objetivos do livro é estar informando as pessoas e conscientizando as pessoas do perigo de você e da importância de manter a saúde mental. Né? Então, claro, é uma forma que a gente tem de poder chegar em todas as empresas menores. Muito interessante o que ele está falando, porque realmente também o fato da Covid, o pós-Covid, nós tivemos um surto paralelo de doenças mentais e como o doutor Lincoln ressaltou, não é somente regional, é mundial, né? É uma pandemia mundial, então
porque, obviamente, nós fomos tolhidos da nossa sociabilidade durante o período da Covid, e isso teve um impacto fulminante para a saúde mental das pessoas, né? Inclusive, Douglas, até pegando um pouquinho do gancho que você trouxe, a gente estuda hoje muitos tipos de síndromes que afetaram, né, ou afetam ainda em decorrência da pandemia. A síndrome da cabana, que é muito conhecida, a gente ouve muito falar e foi muito discutida durante a pandemia, que mostra uma perspectiva, fazendo um comparativo com a questão da pandemia, em que ela basicamente foi conhecida porque no início do século passado, quando os homens saíam para caçar nos Estados Unidos ou em países de temperaturas mais baixas, era muito comum ficar muito tempo isolado, esperando o inverno passar, para poder então retomar a sua vida social. E isso, nessa retomada dessa vida social, muitos desses homens tinham seríssimos problemas em se readequar às normas sociais, em se readequar ao convívio social, justamente porque ficaram muito tempo isolados por conta dessa questão de caça e tudo mais. Quando a gente olha para a síndrome da cabana hoje, a gente percebe que, por exemplo, muitas crianças que tiveram que retomar ao período escolar tiveram muitos problemas de adaptação, claro, sem contar as questões cognitivas de aprendizado. A gente estima que no Brasil, para cada ano de pandemia que nós tivemos, são 2 ou 3 anos de atraso na formação intelectual. Então, se a gente está falando de 2 anos afastados da escola, são de 5 a 6 anos cognitivamente falando, de impacto na estrutura, na formação cognitiva dessa criança, que provavelmente vai se refletir nos últimos anos do ensino médio. Então, esse retomar o convívio social, trazer de volta o convívio social, por uma perspectiva em que a gente valorize a saúde mental do trabalhador e olhe para o trabalhador de uma maneira diferente, né, faz com que a gente tenha um cuidado muito maior. Durante a pandemia, as videoconferências como essa que nós estamos fazendo, elas se popularizaram. Elas existem desde o começo dos anos 2000, vale muito a pena a gente lembrar, não é uma novidade da tecnologia de agora, mas ela era pouco utilizada como hoje ela é. E o que a gente percebe é que antigamente, por exemplo, antes da pandemia, muitas vezes quando no ambiente laboral eu observava um colaborador ou uma colaboradora com algum sintoma depressivo, com algum sintoma que pudesse gerar, por exemplo, uma TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada, a gente tinha ali o momento do café, nós tínhamos ali o momento do almoço, o momento de um treinamento, de uma pausa ou outra, que nós conversávamos, entendíamos e percebíamos, porque estávamos ali no famoso tete a tete. Na pandemia, com a câmera desligada, isso se reverberou de uma tal forma que ocasionou, por exemplo, muitos profissionais adoecendo de forma mais acelerada. Porque com medo da demissão e com a produtividade batendo a porta o tempo todo, quer dizer, boa parte das pessoas diziam: eu preciso trabalhar mais do que eu trabalhava antes, estando de home office. E naquele período de adaptação, muitas empresas não davam as condições necessárias, sejam do ponto de vista estrutural, cadeira, mesa, notebook, câmera, espaço, ou do ponto de vista de estrutura mesmo a profissional, e aí esses profissionais adoeciam numa velocidade muito mais acelerada. A grande questão é, a gente precisa ainda conscientizar muito as grandes corporações, as médias corporações, mas, sobretudo, as pequenas empresas. Se a gente pensar que hoje o microempreendedor individual, as pequenas empresas representam mais de 80% do faturamento do produto interno bruto do Brasil, são elas que nós precisamos, de certa forma, atingir. E saúde mental é um tema, é uma pauta que deve fazer parte daqui para frente em toda a existência profissional de um colaborador. O senhor acredita, doutor Lincoln, que a gente dividir um pouco o trabalho presencial e um pouco o trabalho virtual com qualidade de vida pode contribuir para uma melhor saúde mental? O que nós percebemos até agora em diferentes estudos que foram feitos em diferentes lugares do mundo? A relação que nós tínhamos de trabalho, aquela famosa 5 por 1 ou 6 por 1, ou seja, trabalho 5, descanso 1, ou trabalho 5, descanso 2, ela ganhou novos contornos. A produtividade não necessariamente está vinculada a estar fisicamente no ambiente corporativo. É claro que para muitas atividades, para muitas funções,
O trabalho presencial, ele é essencial, a própria pandemia demonstrou isso, né? Mesmo com a telemedicina trazendo um grande avanço para as consultas médicas, a gente sabe que a relação paciente-médico, muitas vezes presencialmente falando, o olho no olho, o toque, o exame, ele ainda tem uma conotação extremamente relevante. Mas as empresas que conseguiram adequar o sistema híbrido, elas tiveram também bons resultados. Então, hoje você tem alguns modelos de contratos de trabalho que garantem para o colaborador a possibilidade dele escolher se ele quer passar, por exemplo, 3 vezes na semana no escritório ou 3 vezes na semana trabalhando de casa. Porque a gente tem duas realidades muito diferentes. A primeira é de um trabalhador normalmente solteiro ou vive uma relação conjugal com alguma outra pessoa e tem uma estrutura tecnológica, física, locacional que permite ele fazer o trabalho remoto de casa, mas eu também tenho, muitas vezes, a dona de casa, ou o companheiro ou a companheira, que tem 2, 3 crianças que precisam, tem hora para tomar café, hora para tomar banho para ir para a escola, que muitas vezes precisa de alguém para levar para a escola, para fazer a tarefa. E essa realidade dificulta muito para esse tipo de profissional, que muitas vezes optou por esse modelo de 3 vezes na semana presencial e 2 modelos híbridos, porque ele sente que ele produz mais, ele tem mais espaço para as atividades. Então, o que eu preciso entender é olhar o tipo de negócio que hoje eu me encontro, isso é muito importante, as políticas de recursos humanos que essa empresa concede, versus a minha realidade fora do espaço de trabalho. Então, para muitas pessoas, o home office tem se mostrado muito útil porque adequa a esse modelo de trabalho, mas para outras também é um desafio por conta dos diferentes papéis que pais e mães precisam executar na sua vida social, no dia a dia familiar. Uhum. Douglas, quer fazer algum comentário, alguma intervenção? Não, eu acho que realmente é interessante a gente entender esse efeito, né, do contato do médico-paciente, porque, sem dúvida nenhuma, e da gente no trabalho, como o Dr. Lincoln comentou, porque, obviamente, quando você vai lá e dá um bom dia, ou você olha no olho, e você tem o tempo do cafezinho, esse é o momento, e é aí que os treinamentos são importantes, e esse alerta geral para os trabalhadores, eu fico muito feliz que o Dr. Lincoln tenha, eu já tinha escutado isso de outros profissionais de recursos humanos, que realmente hoje é um top assunto em termos de treinamento nas empresas, porque as pessoas precisam absolutamente estar preparadas e preventivamente, né? Isso é muito importante. Então, por isso que realmente esse foi um acelerador, o bloqueio social foi um acelerador para esse surto, causando o segundo surto das doenças mentais, porque se perdeu esse contato e a importância disso, né? Do olho no olho, da atenção, o que a pessoa está falando está fazendo sentido, essa pessoa está mostrando algum tipo de ansiedade, e com uma câmera desligada, realmente isso fica muito difícil de se antecipar, né? De prever que você possa abrir os canais para o auxílio, né? Para ajuda. E muitas vezes, Douglas, também você ter canais de comunicação interno dentro da companhia a que permita justamente essa interconexão entre o estado da minha saúde mental e emocional e como a empresa trata isso. Então, do mesmo jeito que a gente tem o hotline, né, a linha vermelha, que muitas vezes é utilizada, ou os canais de compliance para você fazer denúncia relacionadas a assédio ou um tipo de descumprimento de norma ética, é muito importante que as empresas também tenham canais de comunicação para falar sobre saúde mental, né? Então, se você consegue disponibilizar isso para o seu colaborador, mesmo que seja numa dose menor ou pequena, proporcional ao seu modelo de negócio, já é uma tratativa relevante, porque nós sabemos que entre 2021 e 2031, que é essa década que nós estamos, nós provavelmente teremos a maior quantidade de afastamentos de profissionais no trabalho, por exemplo, no Brasil, quando você cruza dados
do Ministério da Saúde e, por exemplo, dados do Ministério do Trabalho, as questões relacionadas ao burnout, que desde o dia 1º de janeiro de 2023 passa a ser considerada uma doença do trabalho, que também é motivada pelo excesso, muitas vezes, do adoecimento mental do trabalhador, ela vai fazer pauta de todas as empresas. Então, olhar para essa perspectiva e dar a ela o substrato necessário que ela precisa, significa que a gente está cuidando, de certa forma, da saúde mental dos nossos colaboradores. E desmistificar essa ideia de que por que é que eu vou investir na saúde mental desse meu funcionário se daqui 30 dias ele vai me pedir demissão e ele não vai ficar mais comigo? Bom, que seja 30 dias saudáveis do que 30 dias adoecendo mentalmente naquele ambiente. E tem um outro Bem fato fatinho. importante, se nós considerarmos, por exemplo, no Reino Unido, nesses últimos 2 anos, aí, ou no ano, nós tivemos os dados que a gente recebeu, foi de 18 milhões de dias. Eles puseram um número de dias de afastamento, somado todos os funcionários e as pessoas que passaram por algum tipo de depressão e que tiveram. Então, foram dias, em um ano, 18 milhões de dias afastados. Quer dizer, então é um número que chamou muita atenção. Eu usei numa das palestras que eu fiz, né? O número de 18 milhões. O que é isso? É o número de dias de afastamento por depressão somente nesse ano no Reino Unido. Então, doutor Lincoln, a gente vê também que isso tem, sem dúvida nenhuma, um efeito muito negativo no bolso do empreendedor, né? E essa conta, em Doutor, algum momento, ela vai acabar chegando, né? Perdão, pode falar. não, pode responder, eu na sequência. Não, eu só ia complementar o Douglas, ilustrando a fala dele, que é um dado importantíssimo, esse que ele nos traz, mas que é justamente essa conscientização do empresário, do microempresário, do pequeno empresário, de que o tema precisa ser tratado com toda a relevância e necessidade atual, urgente que ele pede, porque se nós imaginarmos, né, isso para uma população considerando o Reino Unido, se a gente escalonar isso, tropicalizar isso para a América do Sul, para o Brasil, com mais de 210 milhões de habitantes, a gente tem dados que podem ser talvez 3 vezes pior do que esse, justamente porque ainda há um certo preconceito, no sentido de entendimento, de que, e eu posso relatar uma situação de uma pessoa muito próxima a mim, que vivenciou uma experiência de buscar um serviço de atendimento psiquiátrico, né, o que a gente chama de um centro de apoio psicossocial, e o próprio médico psiquiatra de plantão, ao a essa profissional relatar que estava num pico de estresse muito grande em decorrência do trabalho, né? Ou seja, já havia indícios claros, não só emocionais, mas físicos também, de um esgotamento acelerado. A resposta daquele médico foi que ela deveria, eu vou abrir aspas aqui, porque foi a fala dele, levantar a poeira e dar a volta por cima, porque a melhor forma de curar a depressão é deixando a frescura de lado e indo trabalhar. Claro que essa fala não representa a totalidade clínica, médica, de muitos profissionais que tratam com tanto zelo a saúde mental, mas mostra ainda que muitas vezes na própria saúde pública, no próprio local onde você deveria encontrar o acolhimento necessário para aquele sofrimento, falta ou não tenha o preparo suficiente em que a gente não só medicaliza, né? Em especial o médico, que não é o meu caso, eu não sou médico, mas em que a gente não só medicaliza o sofrimento, mas que a gente trata mentalmente ele, né? Então, existe um trabalho complementar à medicalização, que é o trabalho psicossocial, que é o trabalho psicomental, que vai trabalhar as questões relacionadas aos aspectos emocionais. Eu acho muito interessante você comentar esse tema, o Dr. Lincoln, porque ele é muito relevante e foi muito relevante no meu próprio processo, porque nós temos e aqui o inglês fala o stiff upper lip, né? Se mantenha, né, com aquele, se recomponha e siga. E isso é muito interessante porque é o que eu realmente chamo atenção no livro. E eu dou o exemplo de uma barragem de água.
onde ela vai, né? Você tem esses tempos aí de inundações aí em São Paulo, os problemas que a gente vai vendo. Vai chovendo, né? A quantidade vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. É uma gota d'água para que essa água que cause o problema mais sério, né? Então, é tão interessante esse seu comentário no aspecto disso, porque nós nos achamos, eu me achava um super-herói, né? Não só no meu delírio do surto, mas me achava um super-herói que eu podia absorver tudo. Olha, não, teve a separação, não, teve isso, teve esse estresse aqui, teve, sabe? E tudo bem, eu vou poder lidar com isso. Mas naquele dia você é pego de surpresa, porque o seu corpo te manda recado, mas tem um dia que que a natureza te tira é como se você fosse desplugado da tomada, da internet, né? Você foi desligado porque você realmente abusou desses limites. Então, eu acho que isso é muito importante porque esse tipo de resposta é nocivo e os números que nós temos, né? E no mundo inteiro, estou só falando da situação do Brasil, sem dúvida nenhuma, o que você está falando pela população do Brasil e talvez pelas condições de trabalho e etc., em comparação com o Reino Unido, talvez eu acho que você tem razão, o Brasil, né, é um continente à parte, então eu acho que esses números devem ser exponenciais. E então, por isso que é tão importante, relevante, que se leve e que as empresas comecem a rever suas políticas de recursos humanos, levando em consideração esses aspectos da saúde mental. Porque, como você disse o exemplo do médico, no nosso próprio trabalho existe o problema da incivilidade. Às vezes não é nenhuma coisa maior, mas são pequenas coisas, né? Por exemplo, alguém te esquece de colocar seu nome num e-mail, por exemplo, você se sente deixado de lado, aquele momento do cafezinho com o seu chefe que ele te evita, por alguma razão, né? E são coisas, e isso tem um efeito muito nocivo para o trabalhador. É por isso que nós temos que chamar a atenção e por isso que eu uso o meu caso para tentar levar isso para as pessoas, né? Porque você, com esse tipo de coisa, eu acho que na incivilidade corporativa, muitas vezes, isso gera o que eles chamam das doenças mentais da ruminação, né? A pessoa fica pensando, será que isso aconteceu mesmo? Será que eu imaginei? Será que ele me evitou mesmo? Será que me deixou de fora desse meio? Foi por acaso? Foi por uma falta de atenção? Então, essas práticas é, é, são nocivas e por isso que o treinamento e que as políticas de recursos humanos revejam e revisitem isso, porque tem as formas um pouco mais sutis de afetar a saúde mental das pessoas. Doutor Lincoln? Desculpa, eu achei que Doutor... você fosse fazer uma pergunta, aí eu só fiquei no mudo aqui. eu acho interessante na fala do Douglas, quando o senhor coloca aí a melancolia, né? Eu acho que foi um post recorrente no seu Instagram, e eu acho interessante, porque a melancolia não pode ser confundida com a depressão. E tudo vai esbarrar na autoestima, que é exatamente isso que o Douglas está falando, né? Você se sente excluído, você se sente até sabotado, vamos dizer assim, e você cai nessas armadilhas que, que vão sendo colocadas, né, pelo seu ego e etc., sua mente, e isso, ao longo do tempo, pode originar um surto psicótico junto com o excesso de trabalho e etc., não?
Por isso que é muito importante a gente entender e tentar buscar sempre classificar esses estados emocionais, porque a melancolia ela sempre vai ser caracterizada como um estado de tristeza, normalmente tristeza profunda, duradoura e que tem uma causa aparente, né? Então, ela apesar de ser um estado duradouro e permanente, ela muitas vezes é confundida com a depressão, que já é um estado psicossomático em que a pessoa muitas vezes não tem condições por si só de encontrar apoio, ajuda, autoajuda que ela necessariamente precisaria. Então, por isso que nesse caso é sempre muito importante buscar profissionais especializados em saúde mental que possa, junto a esse paciente, a esse profissional, a esse empresário, encontrar recursos para que ele tenha formas de lidar com aquele estado que, se for permanente, que se conduzir de forma permanente, pode levar a um estado depressivo. Isso, quanto mais nós falamos, quanto mais nós conscientizamos, quanto mais nós trazemos isso à tona, mais a gente consegue entender que também está tudo bem não ter um dia bom. Também está tudo bem você acordar, como a gente diz aqui no Brasil, muitas vezes, com o pé esquerdo, né? Ou seja, não estou muito para conversa, estou mais reservado, quero ficar mais no meu canto. Tá tudo bem a gente não estar bem o tempo todo, né? Não precisamos o tempo todo mostrarmos para o ambiente, seja para a sociedade profissional, para a sociedade relacional, que a gente é um super-herói indestrutível. Mas também é importante a gente identificar quando esse o não estar tudo bem se torna algo constante e frequente. Isso sim nos leva a um ponto de atenção que deve ser observado. Porque não está bem um dia, não está bem alguns dias, não está bem alguma semana, um período, não tem problema. Só que se isso começa, por exemplo, a tangibilizar problemas de relacionamento interpessoal, mudanças drásticas de comportamento e também mudanças físicas, como alteração de apetite, a perda de peso sem explicação aparente ou qualquer outro sintoma relacionado às questões psicossomáticas, a gente precisa ter um olhar e uma atenção mais cuidadosa. Por isso que eu trago aqui um pouco do que o Douglas trouxe na fala dele, que eu acho assim excepcional, que é quanto mais nós capacitarmos as empresas, em especial as lideranças, porque são elas o ponto principal, muitas vezes, da curva do estresse. Né? Muitas vezes, você, dentro da sua realidade, executa bem o seu trabalho, mas quem está acima de você tem um modelo de cobrança tão exagerado, tão tóxico, que isso acaba desencadeando um problema seríssimo. Eu estava atendendo uma profissional, aliás, estava não, ainda estou atendendo ela, e na semana passada, numa sessão logo às 7 horas da manhã, ela chorou muito, né? Chorava muito na nossa conversa por conta do ambiente tóxico na figura imediata do seu gestor direto, né? Do qual, inclusive, em 2 anos, já haviam passado 5 pessoas no mesmo cargo que ela. Então, a gente deduz, mesmo não o conhecendo, mas a gente deduz que provavelmente o problema esteja associado a ele e não necessariamente a essas 5 pessoas que passaram. Não que elas não tenham sua responsabilidade, certamente tem, mas você percebe que o ambiente ele já está adoecido porque a figura principal permanece lá. Então, por isso é muito importante esse processo de capacitação, de desenvolvimento, de colocar esses gestores na sala de aula ou na sala de treinamento e ensinar que falar sobre emoção não é frescura. Que ensinar a falar sobre o que se sente não é demonstrar fraqueza ou fragilidade corporativa. É simplesmente lidar com uma questão recorrente da sociedade moderna que nós vivemos hoje. E é um desafio, né? Nesse meio das mudanças tecnológicas, inteligência artificial que a gente vive, é um grande desafio, né? A gente falar de emoções do ser humano, né? Em si, isso é um desafio para o RH, sem E para dúvida, essa né? geração que vem, ou seja, essa geração que nós chamamos, né, de geração Z ou geração Alfa, que são aqueles que nasceram depois dos anos 2000, por exemplo, em especial a partir de 2010, e que hoje estão completando aí 13 anos de idade, o impacto dessas questões é muito mais profunda, muito mais profunda. Eu estive numa escola particular, fazendo um trabalho de intervenção psicoeducacional, e é um trabalho específico com alunos do terceiro ano do ensino médio. Então, alunos que estão na casa dos 16, 17, 18 anos e que vão iniciar a vida adulta, a jornada adulta.
E a grande demanda trazida por essa instituição, advinda desses alunos, é justamente sobre as relações interpessoais e a saúde emocional. Por quê? Muitos não conseguem fazer a prova sozinho na sala de aula, precisam ir para a sala da diretora, porque entram em pânico, né? Então, assim, a gente sabe que processo é esse, né? Você começa a produzir muito cortisol, a adrenalina entra para a corrente sanguínea, chega no cérebro e dá um branco. Então, se a gente não tem um trabalho prévio, por exemplo, de relaxamento, e até talvez o Douglas tenha acesso a isso, alguns anos atrás eu vi estudos no Reino Unido a respeito de práticas de mindfulness nas escolas do Reino Unido que melhoraram substancialmente a aprendizagem e a relação que o aluno tem com a prova, né? Que não é aquela relação de temor, de desespero, de cobrança. E só para finalizar, a diretora dessa instituição me disse, quando eu comentei com ela sobre a preocupação desses alunos do terceiro ano do ensino médio, e a frase dela foi a seguinte: é porque você não viu ainda os que estão no primeiro ano do ensino médio. Eles estão vindo muito mais frágeis e com pouquíssima resiliência, justamente pelo que você trouxe. A inteligência artificial e a tecnologia, ela nos colocou numa posição de vulnerabilidade muito alta. Então, cyberbullying, problemas que a gente vê relacionados às questões de gerenciamento de imagem, né? Eu quero mostrar o que eu não sou, para as pessoas comprarem uma coisa que eu não serei ou não sou naquele momento, geram também esse estado pré-depressivo que vai se intensificar no início da fase adulta. É isso mesmo. Douglas, quer fazer alguma contextualização? Eu acho que, sem dúvida, mindfulness é o assunto aqui para todos os, não só na parte de escolas, mas na parte corporativa também. E realmente muito interessante também. Agora, escutando o Dr. Lincoln, voltei, porque, sabe, o Lincoln, nós temos aqui, a gente, parte das vendas do livro vai para um lugar chamado Espaço Ser, que cuida das pessoas que estão mostrando o início de depressão ou qualquer coisa relacionada com qualquer problema relacionado à saúde mental. Conversando com o Fernando da Espaço Ser, eles estão fazendo um trabalho muito agora nas mídias sociais e contato direto nos chats com as escolas. Ele faz um trabalho muito direto, que é muito bonito o trabalho que ele está fazendo. E uma coisa que o Fernando colocou, ele falou: Douglas, há 4 anos atrás, os meus grupos eram a partir de 18, sabe, 17 anos e tal. Agora eu tenho grupo de crianças de 11, 10 anos, exatamente por causa de todos esses aspectos que você colocou de uma forma tão sábia, tão de conhecimento de causa, né, pelos trabalhos que você está fazendo aí. Então, me chamou muita atenção esse ponto. E essa população que inicia o processo de vida adulta vem num aspecto de maior vulnerabilidade. Até porque existe, claro, existe uma premissa sociológica, né? Eu gosto muito do Bauman, que é talvez o autor contemporâneo mais que melhor discorre sobre a modernidade líquida, quando ele diz que nada mais foi feito para durar, né? As relações não foram feitas para durar, os objetos não foram feitos para durar, e isso perpassa muito pelo comportamento dessa geração, que também, muitas vezes, por falta de estímulo ou de diálogo dentro de casa, ou mesmo por uma relação social, né? Porque a gente constitui essa psique humana olhando pela perspectiva de que, bom, eu vou dar para os meus filhos o que eu não pude ter. E essa sequência geracional acaba muitas vezes criando crianças que vivem dentro de uma bolha, onde o tempo todo eu evito com que ela tenha exposição a algo que possa ajudá-la no seu desenvolvimento cognitivo, principalmente quando as respostas não são positivas. Porque eu me lembro que quando eu era criança, se eu não queria alguma coisa, bom, ok, paciência, agora não pode, vai ter que esperar e faz parte, e eu não me tornei nem melhor e nem pior. Obviamente que muito pela forma como eu fui educado e o discurso dentro de casa foi construído. Mas o que os pais muitas vezes trazem hoje no seu discurso é: não, eu tenho que dar de qualquer jeito, porque eu não passo já tanto tempo com meu filho, eu estou o tempo todo trabalhando, e aí ele me pede uma coisa e eu não vou dar. Então, assim, e eu começo a substituir as relações afetivas e afetuosas
por experiências momentâneas que vão e passam. E aí o que eu faço é que eu crio adolescentes, adultos pouco resilientes, e a gente começa a perceber isso em outros estudos. Quer dizer, hoje você observa que é mais comum nós termos casos de pessoas que levam mais tempo para sair da casa dos pais. Né? Então, isso também é um retrato de uma geração que o tempo todo tentou proteger, que fez muito bem o seu papel, mas que talvez em algum momento essa medida tenha sido um pouco acima do que se desejava, do que se esperava. E isso cria uma sociedade pouco resiliente, em que a primeira crítica que eu recebo, a melhor forma de me desconectar é dando um follow, é saindo, é descurtindo. Então a gente vê relacionamentos hoje, que você sabe que a pessoa terminou um casamento, um relacionamento de anos, não porque elas se ligaram, conversaram, sentaram e chegaram a uma situação conclusiva de que não dava mais, mas porque no status do Instagram dela ou de qualquer outra rede social, você já percebe que não tem mais foto, não tem mais comentário, não tem mais nada, porque é uma forma de eu mascarar um problema importante, momentâneo, ao invés de buscar uma solução permanente e duradoura. Você comentou do Bauman, que eu acho também fabuloso, e eu leio muito sobre ele. E eu lembrei também do Edgar Morin, né, que eu leio muito do Edgar Morin, e ele falou exatamente isso, né, que a gente precisa buscar uma sociedade, nós estamos na época das transformações e a Covid como um acelerador. Bom, o Edgar Morin já está à beira dos 100 anos de idade, mas ele continua sábio e passou por essa pandemia, então é muito interessante o que ele diz, mas ele diz das relações, etc., e que essas relações, como o Bauman coloca, que a gente tem que substituir um pouco o ter pelo ser, né? Então, coisas desse tipo, né? Ele fala da sociedade moderna, de uma coisa que você tem na sua formação, o Dr. Lincoln, que eu tiro, para mim, eu admiro muito o seu trabalho por causa da sua formação. Eu acredito que você tem, que o fato de você ter a formação psicanalítica, né, te faz um profissional realmente único, né, e com uma visão muito holística não só da corporação, pelos anos que eu já te acompanhei, mas também do ser das pessoas, né? Porque o Edgar Morin ele fala sobre exatamente o médico de hoje em dia, né? Ele fala que a gente tem que passar por um processo do fast food para o slow food, em todos os aspectos da nossa vida. E ele fala que o médico, e por isso que eu acho que é tão boa a sua formação e tão importante, né? E essa visão holística que você tem, é porque ele comenta que, por exemplo, nós perdemos até com médicos. Se você pensar na cidadezinha do interior, que você voltou no passado aí um pouquinho, a gente voltando lá, né, na cidade do interior, você tinha um médico que era um médico da cidade, ele conhecia a sua família, ele conhecia os seus pais, ele tinha uma relação com você, então ele não tratava o seu órgão, ele tratava o seu ser, ele entendia, ele era ele usava a psicanálise, ele conhecia absolutamente o ser individualmente. E essa é uma das coisas que a gente também fala no livro, né? E a importância de a gente fazer isso, né? A gente tratar, porque a nossa complexidade como seres em todos os aspectos, para que a gente mantenha dos fatores importantes para a nossa saúde mental, envolve tudo, né? Envolve aspectos biológicos, sociais, ecológicos, espirituais, né? É muito complexo. Então, eu admiro o seu trabalho por causa da sua formação e eu acho que isso é tão importante, que a gente vá buscar isso e vai entender os problemas dentro da complexidade que nós somos. Não adianta a gente achar que nós somos máquina. Nós não podemos mecanizar a resposta ao ser humano, porque, como ser humanos, nós somos muito complexos. Quantas combinações bilhões de combinações nós temos de variáveis,
né? É impossível a gente. Então, é por isso que eu queria dizer isso para você. Você é meu amigo aí de alguns anos, que nós ficamos um pouco afastados, mas eu acho que isso também é um efeito positivo das mídias sociais, porque eu posso te acompanhar, como a Cristina falou, né? Você falando sobre melancolia, todas as coisas, com conhecimento de causa de uma pessoa que conhece o ser humano na sua complexidade. Então, eu queria agradecer muito o teu tempo e te ajudar e realmente te felicitar pelo trabalho. Eu acho que você está fazendo um trabalho muito importante e contribuindo muito para essa nova onda que nós estamos vivendo atual, né? E que ainda vai levar um pouco para a gente controlar. Doutor Lincoln, se o senhor quiser fazer algumas considerações finais ainda sobre o surto psicótico, psicanálise, fique à vontade. Obrigado. Bom, eu que quero agradecer mais uma vez ao convite, agradecer ao Douglas, que tão gentilmente, né, depois de tantos anos, a gente está tendo a oportunidade de se reencontrar para falar sobre coisas tão importantes, um assunto tão relevante como esse, que trata da questão da saúde mental. E sim, a psicanálise tem, se você pegar os principais psicanalistas eram médicos, né? Volto a dizer, não é o meu caso que eu não sou médico, mas Freud e tantos outros, que tiveram contribuições importantíssimas porque olharam para o indivíduo não só pelo ponto de vista da medicalização, né, mas sim pelo ponto de vista da psique, do seu psicológico, da sua constituição enquanto indivíduo na sociedade. E que nós devemos passar o tempo todo lembrando que a trilha mais importante da vida é o aprender, o desaprender e o reaprender. Então, o tempo todo a gente aprende, a gente desaprende e a gente reaprende. E que passado sempre vai ser lugar de referência, mas não de permanência. A gente olha para trás, aprende com aquela experiência, ressignifica ela e transforma ela em oportunidades futuras. O que eu também espero muito que com a sua obra, Douglas, que é uma obra importante que deve ser cada vez mais difundida, principalmente no ambiente corporativo, em que nós sabemos do alto número de executivos, de altos executivos com problemas depressivos, com comportamentos suicidas ou com comportamentos familiares próximos. A gente conhece muitos executivos que muitas vezes não foi ele em si que cometeu ou tentou o suicídio, mas pessoas muito próximas, justamente por conta do estilo de vida, do modelo de vida que se adota, em que eu opto por um padrão de construção de carreira em que o mais importante é só a conquista material ou só a posição e a cadeira em que eu vou me sentar, mas não como eu vou transformar a vida das pessoas que convivem, a vida das pessoas que me veem como inspiração. Então, o que eu espero também, Douglas, com a sua obra, é que outros profissionais cada vez mais possam ser tocados e que, por que não, a gente tem aí uma edição ampliada para que os RHs possam fazer rodas de conversas com diferentes executivos em posições importantes, para que eles saibam que está tudo bem, né? Em algum momento as coisas vão sair do trilho, mas a grande questão é quando é que a gente vai voltar para ele. Que esse voltar para ele depende muito de um ambiente em que a empresa propicie isso e que a gente tenha condições de ressignificar aquela dor, aquele sofrimento de uma maneira voltada totalmente para o aprendizado. Muito obrigada, doutor Lincoln, pelo seu tempo mesmo, pelas suas explicações. Nós agradecemos muitíssimo a sua presença aqui, viu? Sou eu quem agradeço. Um abraço para todos vocês, um abraço especial para a família do Douglas, para você também, a Cristina, tão gentilmente aí fazendo essa conexão entre nós. E eu espero, em outros momentos, poder colaborar sempre que assim for convidado. Tá certo, com certeza. Muito obrigada e boa tarde. Muito obrigado, Lincoln. Um forte abraço e eu entro em contato com você também. Combinado. Um grande abraço para vocês. Até Muito logo. obrigado, viu? Cristina, muito obrigado.